Oi pra você que tá assistindo esse vídeo, tudo bem? Como é que você tá? No vídeo de hoje nós não vamos abordar temas como a minha vida, como um filme. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH. O que é TDAH, Vitor? Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Você aí do outro lado da tela deve estar achando que eu vou explicar sobre esse tema. Não vou fazer isso. Nós vamos discutir sobre um podcast que está disponível no Spotify chamado Tribo TDAH, que foi gravado por uma mulher chamada Tata Finoto. Nesse podcast em específico se fala sobre os mitos e as verdades sobre o TDAH. Então, se você está interessado nisso, vamos comigo. Primeiramente, eu vou falar sobre os mitos do TDAH e depois eu falo sobre as verdades, entendeu? Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 mitos do TDAH, entendeu? O primeiro mito é: TDAH não é real. Cara, se você acha que TDAH não é real, você tá sendo um completo ignorante, porque isso é real sim. E além de ser real, é de extrema importância. Se você não quiser acreditar em, estudos da psicologia e áreas da saúde, por exemplo, você devia começar a prestar um pouco mais de atenção nas pessoas ao seu redor. Porque com certeza vai ter alguém com TDAH. Porque o que o TDAH faz com você? Quais são os sintomas? Ele te deixa com falta de foco, ele não deixa você se concentrar assim por muito tempo. Por exemplo, se você começa alguma coisa, você não consegue terminar imediatamente, sabe? Você vai parar para prestar atenção em qualquer outra coisa, Eu sou uma pessoa que me identifico muito nesse contexto, porque assim, eu tenho TDAH e eu tenho uma capacidade de foco muito debilitada. Eu não consigo focar com tanta facilidade. Eu sinto inveja de quem consegue, sabe? Eu recebi o meu diagnóstico quando eu tinha 11 anos e antes disso, eu sempre fiquei me perguntando por que eu era desse jeito, por que eu não conseguia focar igual os outros alunos, por exemplo. Eu sempre achei que isso fosse uma fase, que isso em algum momento iria mudar, mas não é desse jeito, entendeu? Aos meus 11 anos, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu fiquei, caraca, pelo amor de Deus, finalmente eu descobri o que eu tinha. Não era qualquer coisa assim, era alguma coisa séria. Eu mesmo vendo esse podcast, eu me desconcentrei várias vezes, tive que repetir muitas vezes. No podcast também fala sobre a questão da hiperatividade. Quando se fala em hiperatividade, você já pensa, meu Deus, moleque não consegue parar quieto, a pessoa não consegue ficar quieta assim, o tempo todo batendo o pé, batendo a mão, fazendo alguma coisa. Ó, gente, presta atenção nisso, tá? Não necessariamente precisa ser hiperatividade física, pode ser hiperatividade, mental, entendeu? E pessoas com TDAH vão se identificar muito com isso, porque o cérebro não para, cara, ele simplesmente não para, fica pensando em qualquer coisa, qualquer tipo de assunto, e nesse quesito eu me identifico bastante. Oi, vocês estão me ouvindo melhor? Oi, eu quero 5, oi. Não é uma gripezinha que vai me pegar não, tá ok? O rato roeu a roupa do rei de Roma, 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Consegui. Então esse foi o primeiro mito do nosso podcast. Agora vamos falar sobre o segundo mito. O segundo mito é simples: TDAH é coisa de criança e adultos não têm isso. Velho, eu vou ser sincero, eu tô quase indo embora, porque é cada absurdo que eu tô ouvindo nesse podcast que, meu Deus do céu. TDAH não é coisa de criança, gente. Adultos, adolescentes também têm isso. Só que ele se desenvolve de diferentes formas conforme a sua idade, entendeu? Falando nisso, é muito melhor descobrir que tem TDAH quando você ainda é criança. Por quê, Vitor? Porque aí você já vai estar ciente dos desafios que você vai ter que enfrentar na sua vida adulta, na sua adolescência, entendeu? Eu falei que é melhor, mas é muito comum as pessoas descobrirem que tem TDAH lá quando já estão adultas, já com a vida feita já. E isso é muito ruim, porque talvez ela não queira aceitar isso e não se tratar, entendeu? E existem vários medicamentos para déficit de atenção. Eu mesmo já tomei, sabe? Então é isso. Ele vai se desenvolvendo de diferentes formas conforme a etapa da sua vida, entendeu? Agora vamos pro terceiro e último mito sobre o TDAH, que é: mulheres não têm TDAH, só homens. Agora me diz, produção, quem foi a mula quadrada que disse isso? Pelo amor de Deus, gente. Eu falei produção pro além, porque a produção, no caso, sou eu aqui, entendeu? Então, gente, saibam que isso não é verdade. O TDAH não vai escolher você de acordo com seu gênero, etnia, nada disso, entendeu? O que acontece nesse caso? O que acontece é que homens são mais diagnosticados do que mulheres com TDAH. E por isso elas meio que acabam, passando despercebidas, sabe? Porque mulheres com TDAH tendem a ficar mais, quietas, assim,
a hiperatividade deixa de lado, sabe? Elas não são tão hiperativas. Pelo menos foi isso que eu entendi do podcast. E focando nesse assunto da hiperatividade, por exemplo, sua mãe falou pra você arrumar sua casa. Você vai passar o dia todo arrumando a casa pra ajudar ela, entendeu? Aí você tá arrumando a casa, quando você percebe, você lembra que chegou um filme no Netflix que você tava doido pra assistir. Aí você esquece completamente que você tava arrumando a casa, entendeu? Pra focar naquilo que você se diverte, porque na casa, na limpeza da casa, ninguém vai se divertir com a limpeza de uma casa. É porque pessoas com TDAH, coisas que elas não gostam de fazer, elas tendem a deixar pra segundo plano, entendeu? Aí fica meio difícil realizar essas coisas. Aí você, sem TDAH, quando você for criticar uma pessoa que tem TDAH, falar assim: ah, fulano, você tá sempre atrasado pras coisas, você nunca faz as coisas por inteiro, sempre pausa no meio, sempre desiste no meio. Dá uma maneirada nas críticas, pô, porque a gente não faz isso por querer, a gente não faz isso por querer de jeito nenhum. E pessoas com TDAH, como nós, como eu, tendem a se criticar muito em relação a isso, sabe? E também tendem a ter autoestima, assim, muito baixa, muito baixinha. E eu posso dizer aqui pra vocês em primeira mão que isso é fato, é completamente verdade, pelo menos comigo, porque eu tenho autoestima muito baixa. E assim, eu sempre fiquei me perguntando, porque meus pais sempre falam pra mim que eu não tenho motivo pra isso, sabe? Que eu tenho tudo na vida, que eu sou uma pessoa gente fina, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa bonita. Mas são outros fatores que permitem que a gente seja desse jeito, sabe? Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Esse vídeo foi pra discutir sobre o TDAH em relação aos seus mitos e suas verdades. Esse podcast, como eu já falei antes, foi feito pela Tata Finoto. Ela não é nenhuma especialista nem nada, ela se formou em jornalismo, também em publicidade e propaganda. Ela só procurou saber sobre o assunto, e essa é a prova de que se você quiser saber sobre o assunto, é só pesquisar. Existe também um podcast feito por ela, que se você quiser saber mais sobre o básico, sobre o TDAH, que é os conceitos, o básico assim mesmo, se chama o PQPcast. É só pesquisar lá no Spotify PQP que aparece lá o PQPcast, o porquê pra PQP. E lá fala sobre o básico sobre o TDAH, que é no episódio 200, entendeu? Cara, na minha opinião, o TDAH é algo que devia ser muito mais valorizado pela sociedade, porque as pessoas são assim, né? Elas falam assim: ah, tem TDA, mas se você quiser, você consegue. Cara, se você não correr atrás, você não consegue. Se não quiser correr atrás pra descobrir sobre, sabe? É óbvio que não é comparado com outras doenças, sabe? Mas é um negócio muito importante que a sociedade desvaloriza muito. E a gente precisa fazer o máximo de esforço possível. Nós, com TDAH, precisamos fazer o máximo de esforço possível para essas pessoas entenderem que não é tão simples assim, entendeu? Então esse foi o vídeo, galera. Até o próximo final de semana e falou!